Você já se perguntou o que são cetonas? E já se perguntou também por que as cetonas elas são mais eficientes do que a glicose? Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que são essas cetonas e por que elas são mais eficientes do que a glicose, fornecendo mais combustível e fazendo com que você tenha não só mais energia, mas muito mais saúde. Fica comigo. O corpo sempre vai ter uma de três situações. Ou ele vai ter glicose circulante sendo usada como combustível, ou ele vai ter glicose mais insulina. Isso acontece quando a gente está numa situação pós-prandial, ou seja, numa situação após a alimentação. Ou você vai ter glicose mais cetonas, como se você tiver em uma dieta cetogênica ou jejum. Sempre a gente vai ter uma dessas três situações, que serão as situações de combustível que nós teremos disponível para o nosso corpo. Esses testes foram feitos no coração. Então, quando você pega o músculo cardíaco e coloca sob a situação de uso do combustível de glicose sem a insulina, ou seja, uma situação normal entre duas refeições, você tem uma eficiência metabólica de aproveitamento dessa glicose de 10%. Quando você joga esse músculo cardíaco uma dose saturante de insulina, ou seja, quando você coloca dentro dessa perspectiva uma quantidade de insulina para favorecer o abastecimento de glicose, como numa situação pós-prandial, você acabou de fazer uma refeição, o que você vai ter é uma eficiência metabólica de 28%. Agora, quando você está com uma combinação glicose mais cetonas, como se você estivesse fazendo uma dieta cetogênica ou jejum, você tem essencialmente a mesma eficiência metabólica de quando você tem glicose mais insulina, só que sem a insulina, uma eficiência metabólica de 25%. O que significa um combustível mais eficiente? Um carro, por exemplo, ele vai rodar uma quantidade de quilômetros com 1 litro de combustível. Se você coloca 1 litro de gasolina pura, ele vai rodar mais quilômetros do que se você colocar a gasolina misturada com etanol. Isso acontece porque a energia disponível do etanol é menor do que a energia disponível na gasolina. Quando você compara a energia disponível do beta-hidroxibutirato, que é uma cetona, com a energia disponível da glicose, quando você compara carbono por carbono, o beta-hidroxibutirato vai oferecer 1.021 kJ por mol. KJ por mol é a unidade que se usa para verificar esse calor de combustão. E quando você vê a glicose, você tem 933 kJ por mol. Quase 100 kJ menos por conta do processo de extração da energia da glicose, que é um processo menos eficiente. Então veja que interessante, você deve estar se perguntando assim, tá, Henrique, você falou lá no comecinho do vídeo que glicose com a insulina presente tem uma eficiência de 28%. E a glicose mais cetonas, sem a insulina presente, ela tem uma influência de 25%. Então qual é a diferença de um para o outro? Por que eu devo preferir as cetonas? O que acontece é que em uma dieta padrão norte-americana, ou seja, uma dieta onde se ingere uma quantidade muito grande de carboidratos, 55, 60, 70% de carboidratos ou até mais, você tem sempre uma deficiência de insulina entre uma refeição e outra. Isso faz com que a eficiência metabólica caia para aqueles 10% que eu mencionei para vocês. Isso faz com que as baterias celulares, que são estruturas que fazem o transporte da energia, vamos dizer assim, que é o NAD-fosfato, o NAD-fosfato reduzido, a acetilcoenzima A e o nosso conhecido ATP, essas estruturas acabam ficando, entre aspas, descarregadas. Em outras palavras, o que vai acontecer é que entre uma refeição e outra vai haver uma queda energética por conta de uma eficiência metabólica menor. Então, embora com o advento das cetonas você tenha uma eficiência equivalente da glicose, você não tem essa queda de eficiência entre uma refeição e outra, porque você não depende da insulina para obter essa energia. Além disso, o que vai acontecer é que todas as pessoas que realizam menos atividade física, o que infelizmente é a maioria, vão mais cedo ou mais tarde, com a alta ingestão de carboidratos, desenvolver a resistência à insulina. O desenvolvimento da resistência à insulina vai fazer com que as pessoas acabem aumentando a necessidade de insulina. Portanto, na hora que eu aumento a necessidade de insulina, eu aumento a resistência à insulina, eu diminuo a eficiência metabólica. Na hora que eu diminuo a eficiência metabólica, eu tenho aí uma condição onde eu não consigo extrair a energia da maneira como eu poderia. Isso acaba se revelando num aumento de peso, num aumento da capacidade de engordar e, ao mesmo tempo, uma diminuição da energia disponível. Então, aquelas pessoas que começam a ter
resistência à insulina, elas têm menos energia disponível e mais energia sendo armazenada. Isso faz com que elas tenham fome constante, consequentemente, maior aumento de peso e piora do quadro geral. Hoje a gente sabe que mais de 88% da população norte-americana sofre de algum sintoma de resistência à insulina. E isso acontece primordialmente por conta da questão metabólica. Então, com a resistência à insulina, você vai ter cada vez mais uma tendência a ter menos eficiência metabólica, chegando na eficiência metabólica de 10%, que é a eficiência da glicose. Isso não acontece com as cetonas, porque sempre as cetonas vão fornecer 25% da sua eficiência. Isso significa que as baterias celulares vão estar sempre carregadas. Isso significa que o NAD fosfato, o ATP e a acetilcoenzima A estarão sempre em estoque alto. Isso faz com que as pessoas que fazem dieta cetogênica, ou que fazem jejum, dieta carnívora também, vão ter uma disponibilidade energética sempre maior. E essa disponibilidade energética acaba possibilitando para as pessoas uma melhor, não só mais energia, não só mais disposição, mas efeitos pleiotrópicos das cetonas. As cetonas vão possibilitar também, além da diferença da energia, elas vão possibilitar também diversos outros efeitos, como por exemplo, diminuição da inflamação, aumento da extração de proteínas degradadas do cérebro, diminuindo o risco de Alzheimer, uma maior saciedade, porque as cetonas acabam se comunicando, se conjugando com alguns tipos de aminoácido, isso gera uma saciedade maior. Então nós temos muitas vantagens ao fazer uma dieta cetogênica. Veja como é interessante, na medida que nós envelhecemos, a gente vai aumentando a resistência à insulina. Isso é um processo natural. Na medida que a gente aumenta a resistência à insulina, a gente vai perdendo cada vez mais a eficiência metabólica, ficando cada vez mais próximo daqueles 10% que eu falei para vocês. Como as cetonas possuem uma eficiência metabólica de 25% constante, isso significa que as baterias estão mais carregadas, e isso significa que você, embora tenha mais resistência à insulina, porque isso é um fato inerente da idade, você não vai ter problemas relacionados com a energia. Por exemplo, o neurotransmissor chamado serotonina, ele precisa de uma bateria carregada, que é o NAD fosfato carregado hidrogenado. E nós sabemos, como eu já expliquei para vocês, que as cetonas mantêm essas baterias carregadas. A consequência, você vai ter mais serotonina circulando, consequentemente mais bem-estar, porque a serotonina está envolvida diretamente nesse ponto. Então as cetonas, que são esses derivados, subprodutos da utilização das gorduras, acabam influenciando positivamente cada um dos pontos relacionados a essa produção de energia. As baterias ficando mais carregadas, elas ajudam a gente a lutar um pouco mais contra a entropia. A entropia, para quem não sabe, é a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da desorganização, vamos dizer assim. E essa desorganização é uma tendência natural que nós temos ao longo do nosso processo de vida. Com a dieta cetogênica, você produz mais cetonas, você aumenta a eficiência metabólica do seu corpo e, consequentemente, você luta melhor contra a entropia.